Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Gente, eu nunca tinha lido as Brontë. Isso era, assim, uma questão na minha vida. Eu simplesmente não tinha lido. E ano passado, ou ano retrasado, se eu não me engano, a minha amiga Tari, do Literatura TV, leu Jane Eyre, se apaixonou, e ela começou a super me recomendar. Só que só tinha a edição da Martin Claret, pelo menos que eu soubesse. E não dá pra ler Martin Claret, né? Aí o meu sonho passou a ser que a Zahar publicasse Jane Eyre, porque eu tenho o Morro dos Ventos Uivantes da Zahar, ainda não lido, mas eu tenho. E eu acho essa coleção de clássicos da Zahar primorosa, assim, o trabalho é muito bem feito, o texto é muito redondinho, a edição é linda, e, enfim, eu queria. E eu fiquei muito feliz quando a Zahar publicou, então, Jane Eyre, foi no ano passado. Eu consegui encomendar com um amigo que foi na feira da USP, então, enfim, tô aqui com o meu exemplar, e como eu tinha colocado um romance vitoriano na categoria, como categoria do desafio gostoso, eu aproveitei para preencher com Jane Eyre, que é um livro maravilhoso, eu tô muito feliz de ter lido. Bom, rapidinho, antes de começar a falar sobre o livro, eu vou falar sobre o prefácio dessa edição, que é uma delícia, é escrito pela Antônia Pellegrino. Ele é um prefácio bem pequenininho, sem spoilers, assim, não é um texto de apoio, né? É um prefácio mesmo. E ela fala duas coisas muito interessantes. Uma delas é que você tem em mãos um clássico, e isso parece chato, mas não é, porque logo que você começa a ler, você vai estar querendo largar tudo pra tomar um café com Jane, e é a mais pura verdade. E eu adorei ler isso, assim, logo de cara, como uma piadinha, porque eu sempre tenho um medinho de começar clássicos, né? Mas realmente o livro é uma delícia. E outra coisa que a Antônia Pellegrino fala no prefácio, que eu me senti muito representada, é que ela fala que ela tem inveja de quem ainda não leu esse livro, porque vai ter a oportunidade de estar entrando em contato com ele pela primeira vez. E eu sinto muito isso em relação aos meus favoritos. Toda vida que alguém me fala que nunca leu Ana Karenina E o Vento Levou, do mesmo jeito que eu fico, ai, leia, 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 eu fico com essa invejinha de, ai, que delícia, você vai sentir esse momento de ler pela primeira vez. Então eu gostei muito de ter esse sentimento legitimado e escrito nas páginas de um prefácio de um livro tão bom. Mas, enfim, vamos falar agora sobre o livro. Então, Jane Eyre é uma delícia, né? Ele é um romance de formação, a gente acompanha a vida da Jane através dela mesma contando pra gente, e ela é uma personagem muito viva nessa narrativa, né? Além de ser uma personagem bastante complexa e bem construída, ela narra tudo pra gente de uma maneira muito única. A gente sente realmente que tem uma personagem ali contando as coisas pra gente. Então ela se dirige ao leitor, tem determinado momento que ela fala, então, leitor, aconteceu isso, isso e isso. Ela também orquestra a narrativa dela de acordo com o que ela quer contar da vida dela, com o que ela acha importante. Então tem vezes que ela te avisa assim, olha, e em resumo é isso, agora eu vou pular aqui uns 5 anos porque não acontece nada de muito diferente. Então é muito legal, isso dá muito ritmo à narrativa, toda essa vivacidade dela pra contar. Além disso, a trajetória da Jane Eyre, ela é como se fosse um zigue-zague, né? Então tem vezes que a gente tá vivendo um problemão com ela e tem vezes que a gente consegue dar uma respirada. Eu fiquei muito aliviada com isso, porque eu tinha recém lido Fique Comigo, da... já esqueci o nome da moça. Ayobami Adebayo, acho que é isso. E eu comentei no vídeo que o livro é muito triste, que só acontece tragédia com a personagem. E eu tava com muito medo de Jane Eyre ser mais um livro extremamente triste, que ela só se ferrasse. Mas não. A gente tem, sim, bastante nuance nesse livro, então tem momentos em que ela tá na merda, mas tem momentos em que ela consegue a redenção, e isso vai flutuando, que dá um ritmo muito bom ao livro, além de tudo, né? E bem, eu não vou falar muito quanto ao roteiro, porque como é um romance de formação, né, uma coisa vai dependendo da outra, e eu tenho a sensação de que muita coisa seria spoiler, mas eu acredito que ela apresenta a vida dela principalmente em 4 ou 5 momentos chaves que duram bastante tempo. O primeiro é o momento em que ela o começo da infância, assim, a partir de onde ela se lembra, ela é órfã e ela mora na casa de uma tia. O tio dela, né, que era o marido dessa tia, era tio consanguíneo dela, né, ele era irmão da mãe dela, se eu não me engano, só que ele morreu
logo nos primeiros anos que ela tava na casa, e a tia não gosta nem um pouco dela, e depois que o tio morreu isso se intensificou. Então ela é muito pequena e ela vive um inferno nessa casa durante anos. A tia só maltrata ela, os primos são horríveis também. Tem um primo que é muito mimado e insuportável, ele faz tudo de malvado com ela o tempo todo, e a tia tá sempre dando aval pra isso, e ela ela comentando tudo isso, ela fala que ela sabia desde ali que ele não ia virar uma pessoa que prestasse, né. O legal dela tá contando isso pra gente quando ela é adulta é que ela pode fazer comentários ácidos, né, e colocar uma visão de mundo mais adulta ali, né? Então isso acaba ficando muito interessante. Em determinado momento, ela descobre que ela pode ir pra escola. Isso pode unir o útil ao agradável, porque ela pode ir pra uma escola que seja um internato. Então, além de aprender, ela vai sair de dentro dessa casa, né? Então é o primeiro momento de redenção da Jane. Ela realmente vai pra escola, e eu tava com muito medo desse período dela na escola ser um terror, mas não, ele é bem mais leve. Tem momentos bastante tristes também, mas ali ela faz uma amiga pela primeira vez, e ela tem uma adulta, né, que é a professora Miss Temple, com quem ela pode contar, em quem ela confia. Então, pela primeira vez, a criança está tendo um adulto em quem ela pode confiar, e isso é muito marcante, né? Então ela vai passar por essa trajetória na escola até o fim da infância dela, e essa parte é uma das que ela vai narrar meio que correndo a partir de determinada parte, porque ela fala que tudo vai ficar igual e não vale a pena ela gastar páginas e o nosso tempo com isso, né? E, enfim, aí a vida dela vai se desenrolando. Depois da escola, ela passa uns anos trabalhando como professora ainda na escola, depois ela vai ser educadora particular. Eu esqueci o termo que a Charlotte usa aqui no livro, mas enfim, ela vai então para uma casa servir como educadora particular de uma menina, a Adele, e a Adele, ela mora na casa do Sr. Rochester, e a gente não tem muita explicação acerca disso, pelo menos nesse início. Lá na casa do Sr. Rochester, ela é recebida pela senhora Fairfax, que é a governanta da casa, e ela vai contar que o Sr. Rochester tá sempre viajando, então que ela raramente vai vê-lo. Enfim, né, quem já ouviu falar de Jane Eyre sabe que o Sr. Rochester é talvez não o mocinho da história, mas pelo menos alguém por quem a Jane vai cair de amores. E a gente vai acompanhando tudo isso ao longo do livro. Muitas outras coisas vão acontecer. Em determinado momento ela vai sair dessa casa, e eu não vou falar mais nada pra não estragar a experiência de ninguém com a história. Vou falar um pouco sobre a narrativa, sobre o que eu penso, e enfim. Pra começar, eu vou comentar de um trecho extremamente emblemático que a gente tem nesse livro, que é o momento em que ela tá falando, né, sobre passear, alguma coisa assim, tipo, é uma apresentação super leve, e de repente ela coloca um trecho super forte, bastante feminista, onde ela fala que as mulheres também têm aspirações, elas também têm vontades, elas não querem ser destinadas somente a tricotar e bordar e cozinhar. E, tipo, pega a gente muito desprevenida, porque ela tá falando da vida, tá falando que ela vai dar um passeio, e de repente ela começa a falar da importância que tem esse passeio, da importância que também tem para as mulheres sair por aí e ver outras coisas. E aí foi muito interessante porque um pouco depois de Jane Eyre, eu li Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Ainda não saiu vídeo sobre ele aqui, mas eu li. E tem um momento do livro em que a personagem que a Virginia cria, né, pra falar de mulheres e ficção, vai falar justamente desse trecho de Jane Eyre. Ela vai falar que se incomoda um pouco ao ler mulheres, porque elas saem da história do nada pra expressar sua raiva. E ela coloca esse trecho de Jane Eyre e fala que a Charlotte, de repente, né, quis falar da desigualdade de gênero no meio do nada. E eu encaro essa personagem da Virginia falando isso com bastante ironia, né? Que seria, tipo, uma forma de minimizar a voz e a luta feminina, porque esse é um trecho muito importante. E esse livro foi publicado em 1847. Então a gente pensa no tamanho, né, que isso tinha na época, e da coragem que a Charlotte teve pra falar isso, né? Outra coisa que eu acho importante de ser comentada é que os dois personagens masculinos principais desse livro são dois bosta, assim. Eu não gostei nem um pouco deles, eu não me cativei. Eu entendo que eles são complexos e bem construídos mesmo assim, então a gente tem sim uma compreensão de por que eles são do jeito que são, mas pra mim eles são dois homens bosta, e são dois
duas instituições do patriarcado, eles estão sempre querendo dar ordens, e mesmo quando são amáveis e respeitosos, eles estão querendo sim que tudo aconteça do jeito deles. Mas eu acho também que a gente tem que olhar pra isso com uma certa abertura, porque o livro foi escrito em 1847, vamos repetir. Então, assim, não dá pra gente ler o livro em 2019 e agir com anacronismo na hora de fazer essas análises, né? Então, assim, aquela era a imagem de homem que a Charlotte tinha na época e em quem ela podia se basear. Então, também é um registro, né, do que ela conhecia. Então, não é uma questão de hoje em dia a gente ler um livro contemporâneo e reclamar que só tem homem bosta. É o que ela via dos homens naquela época. E muito provavelmente era real, até porque esse livro tem muito de autobiográfico, né, é dito. E até na capa que a gente tem, não é na capa, acho que é no... aqui, Jane Eyre, uma autobiografia, não sei se vai dar pra ver ou se estourou a luz, mas tá escrito aqui. E dizem, né, que muito realmente desse livro é autobiográfico, então eu não duvido de que Charlotte Brontë tenha convivido com dois homens muito parecidos com esse e tirado daí o seu material, né, pra construí-los. Em contraponto, eu queria comentar que eu gosto muito dos relacionamentos que ela constrói com as personagens femininas do livro em diferentes momentos da vida dela. Então a gente tem a Bessie, que era uma espécie de governanta ou lacaia, não sei direito, da casa da tia, e que era muito dura com ela porque tava servindo a tia, mas que depois acaba se tornando um porto seguro. A professora Miss Temple, com quem ela pode contar na escola. A Adele, né, que é a menina que se torna aluna dela. A senhora Fairfax, que é a governanta. Outras mulheres que ela vai conhecer, né, mais pra frente na história, que eu prefiro não comentar pra não ser spoiler. Eu acho que a Charlotte desenvolveu e estruturou muito bem essas relações femininas. E elas são muito bonitas, né? E acontecem de maneiras muito delicadas e fortes ao longo do livro. E mais uma vez, né, era uma época em que mulheres ainda estavam começando a escrever, tanto que as primeiras versões e edições desse livro foram publicadas com pseudônimo para que pudesse se passar por um homem, o autor, né, a autora, e fosse levada a sério. Então, assim, né, também Um Teto Todo Seu, novamente citando, a Virginia fala que demorou muito para que pela primeira vez na história Olivia fosse amiga de Marina, sei lá o nome, os nomes que ela utiliza, mas enfim, isso é muito, muito emblemático, porque em toda a literatura produzida por homens e durante muito tempo, as mulheres só existiam de acordo com o que elas impactavam nos homens e nas suas relações com os homens. Elas não eram amigas umas das outras, né? Elas sempre eram inimigas e rivais. E, bom, isso a gente tem até hoje em inúmeras obras aí, não é à toa que a gente tem o teste de Bechdel, né? Que calcula a importância das mulheres numa narrativa e se elas conversam entre elas, se elas falam de outra coisa a não ser homens. E aqui no livro de 1847 a gente tem isso bastante. Então eu acho muito maravilhoso isso que a Charlotte construiu aqui. E pra finalizar, outra coisa que não tem como não comentar sobre essa obra é que ela é muito bem orquestrada, ela é cheia de camadas e cheia de propostas. Ela realmente, em alguns momentos, me pegava de surpresa, em outros eu conseguia adivinhar, e eu acho que a autora conseguiu manejar muito bem esses momentos, porque ela construía uma linha e ok, era confortável pra gente ir entendendo o que estava acontecendo e conseguindo supor coisas e acertar. E aí, de repente, ela também derrubava isso e a gente ficava assim, tipo, o quê? Eu não vi isso vindo. E isso é muito legal, porque eu acho que dá movimento pra narrativa. E ainda a gente tem um temperinho nessa narrativa que é um quê de mistério que a autora colocou através da personagem da Grace Poole, que é uma funcionária muito misteriosa ali da casa do Sr. Rochester, que tem uma gargalhada muito esquisita e que coisas bizarras vivem acontecendo e a Grace Poole está sempre presente. Então a gente fica sempre com essa dúvida de, tipo, quem é essa mulher, o que ela tá fazendo, qual é a razão de ser. E isso é muito legal, porque eu não esperava essa dose de mistério e suspense no livro, então foi muito divertido poder contar com isso, além de tudo. E, enfim, gente, é isso. Foi um livro pelo qual eu me apaixonei, assim, 5 estrelas com coraçãozinho. Eu fiquei encantada com ele. Em relação ao desfecho, vejo problemas. Não gosto muito, pessoalmente, mas entendo. Eu acho que ele faz muito sentido e que ele é muito coerente. Enfim, né, vem aí de novo a questão do anacronismo. Hoje em dia a gente lê e pensar que isso não deveria acontecer
um certo abuso da nossa parte, né? A gente tem que pensar no que fazia sentido pra época, e eu acho que esse livro faz muito sentido, ele é muito coerente em relação à construção que a autora fez dos personagens, em relação à obra como um todo mesmo. Então, eu pensei em dar 4 estrelas por causa de uma coisa em outra, mas não, porque tudo faz sentido e, ok, a gente passa por algumas coisas quando a gente tá lendo um clássico, a gente tem que aprender a abrir mão, abrir um pouco de mão na nossa visão de mundo hoje, olhando de forma crítica, claro, mas estando aberto para as coisas que mudaram, né, estando sensível a isso. E então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!